a maldição não tem efeito aos que não fazem coisas contra Deus. Tenho uma dúvida na Bíblia que eu gostaria sobre a maldição da mãe ao filho, do filho à mãe. Se é bíblico isso verdadeiramente. Porque eu congregava numa igreja e disseram que isso é uma maldição que não sai. Então eu gostaria de saber se isso vem de nascença, ou se a mãe mesmo maldiçoa e cai, pega a maldição. Eu gostaria de saber, essa é a minha pergunta. Tá? Irmã Paula, por favor, prestar atenção. A maldição real vem de Deus, não dos homens. A maldição na Bíblia vem de Deus. Vamos ler Deuteronômio 28, 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Se, porém, Deus está falando, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Significa, irmão, Deus tem poder de amaldiçoar os rebeldes, como ele amaldiçoou Satanás e outros anjos que mostraram rebelião contra Deus. 2:4, segundo Pedro. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. A maldição de Deus é para juízo, para inferno, para punição eterna. Isso é a maldição que vem de Deus. Vamos ler 25:41 de Mateus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No dia de juízo, Deus vai declarar aos que estiveram na sua esquerda, porque a história nos diz que eles vão reunir todas as nações na frente da trono de julgamento. Eles vão colocar as ovelhas no lado direita e os que lá ao lado esquerda são os cabritos. Vamos ler 25:33, irmão Rodeu. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Depois, em 41, vamos ler. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, os amaldiçoados por Deus, porque fizeram rebelião contra Deus em toda a vida deles. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Devemos entender, irmã, a maldição real vem de Deus, que tem poder para amaldiçoar e abençoar. Agora, outras pessoas estão amaldiçoando também outras, Mesmo que Deus nos não deu o poder para amaldiçoar. Isso é proibido por Deus. Em 1 Pedro, vamos ler, em 3:9. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria.
Antes, pelo contrário, bendicendo, não amaldiçoar, né? Bendicendo, porque para isso foste chamados. Apóstolo Pedro diz aos primeiros cristãos, para herdardes uma benção. Somente Deus tem poder para realmente amaldiçoar. Porque também você, ser humano, não entende todas as coisas ao redor das coisas. Você pode amaldiçoar sem suficiente base. Você pode errar amaldiçoando as pessoas. Por isso, a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 26:2, irmão Deu. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Como andorinha no seu voo, você pode ver pássaros e passarinhos voando, né? Muitos deles, quase todos eles, voam para buscar alimento. Todos eles, quase. Mas tem dois tipos de pássaros ou passarinhos que a Bíblia mencionou. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, que está voando sem razão. Voando sem razão. Somente como brincando, né? Quando tem chuva. Antes da chuva, você pode ver pássaros está voando. Back and forth, irmão Edson. Indo e vindo. Não tem intenção de buscar alimento. Por quê? Está lá, alto. Antes de começar a chuva, voando, não para buscar para nada, né? Não tem razão legal para voar. Como as andorinhas no céu, voando, sem razão, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Por isso, os cristãos são proibidos por Deus de amaldiçoar. Devemos bendizer, não amaldiçoar. Por isso, Deus abençoe. Os brasileiros estão dizendo, é muito bom. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas, para amaldiçoar, mesmo um mãe amaldiçoando seu próprio filho e filha, qual tipo de mãe você é? Qual tipo de mãe amaldiçoa seus filhos ou filhas? É muito grave, né? Mas, irmã, mesmo que você vai amaldiçoar uma pessoa, mas não tem razão suficiente, esta maldição não se cumpre. Mesmo Deus, se os pais é amaldiçoado por Deus por causa de rebelião, esta maldição não é passado aos filhos. Adão recebeu a maldição. Maldita a terra por causa de vós. Deus diz ao Adão. Vamos ler 3:17. E ao homem disse, porquanto desse ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Adão, por causa da transgressão dele, recebeu maldição. A palavra de Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Como também ele fez ao Caim. Quando Caim matou seu próprio irmão Abel, é amaldiçoada a terra que ele vai labrar. Vamos ler em Gênesis também, capítulo 4, versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra.
Deus amaldiçoou a terra que Caim vai labrar. Também o que aconteceu no pai dele, que por causa de transgressão dele, a terra que ele vai labrar será amaldiçoada. Mas não significa porque Adão é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada por causa dele, todos os filhos dele são amaldiçoados também. Não. Por quê? 18:20 de Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A justiça de Deus é: o que cometeu o pecado será amaldiçoado. Mas se o filho não cometeu, a maldição não pode efetuar a ele. Como Adão é amaldiçoado, a terra por causa dele. Mas Abel, que não cometeu nenhum pecado contra Deus, contra o pai dele, contra o irmão dele, não é amaldiçoado. Abel, né? O segundo geração desde Adão, Abel não é amaldiçoado. Vamos ler 11:4 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. Deus mesmo está dando testemunho na retidão que está em Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Abel não é amaldiçoado, porque ele não seguiu os passos de Adão. Mas, porque Caim seguiu os passos de Adão, ele também é amaldiçoado, como a maldição que Deus pronunciou contra Adão. Isso significa que a maldição não tem efeito aos que não passem coisas contra Deus. Mesmo que tenha maldição muito aqui na terra, se você vai obedecer a Deus, a maldição na Bíblia não será cumprido a você. 22:18-19 de Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. A maldição que Deus pronunciou é, de acordo com João, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Que pragas? De acordo com a Bíblia, as pragas, how do you consider them, irmão Edson? Como você os considera? As pragas. As pragas são a maldição que vem de Deus. De novo, 28 de Deuteronômio, irmão Rodeu, por favor, 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo,
e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra na qual estás entrando para a possuires. Peste ou praga é maldição. A maldição que vem de Deus, irmã Paula. Por isso, se nós vamos obedecer a palavra do Senhor, a vontade dEle, mesmo que você é amaldiçoado por seus inimigos, como o irmão Eli, né? Graças a Deus, até agora, graças a Deus, muitíssimo. Há feiticeiros, há espíritas que estão amaldiçoando o irmão Eli, mas agora, graças a Deus, meu agradecimento a Deus é sem fim, porque até agora está falando com as palavras de Deus na Bíblia. Porque eu creio que a maldição sem causa, a maldição sem causa não se cumpre. Lembrar o versículo, irmã, 26:2 de Provérbios. Entendeu, irmã Paula? Sim, entendi. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, Deus abençoe também.